Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius, estarei junto com vocês novamente para esse nosso momento de videoaula, com a disciplina de matemática, e nós teremos o seguinte conteúdo: resolução de problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em partes iguais e desiguais. Agora presta um pouquinho de atenção na nossa habilidade, ó. Resolver e elaborar problemas envolvendo partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tá? Tais como dividir uma quantidade em duas partes de modo que uma seja o dobro da outra. Então, nós vamos ver dois tipos de probleminhas hoje. Dividir, né, uma determinada quantidade em duas partes iguais, que a gente já está acostumado, ou em três partes iguais, quatro partes iguais e assim por diante. E também vamos aprender a como dividir em duas partes, sendo que uma dessas partes vai ser o dobro da outra. A gente não vai dividir em duas partes iguais. Nós vamos dividir a quantidade que nós vamos estar trabalhando em duas partes, sendo que essa vai ser o dobro dessa outra. Então, presta bastante atenção que na nossa segunda parte da aula vai ter esse processo. Antes de iniciarmos para valer, queria mandar um abraço para nosso amigo Danley, que sempre deixa nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras, e também para todos vocês, alunos e professores da nossa rede municipal. Vamos lá iniciar? Então, eu já trouxe aqui para a gente exercícios para que nós possamos treinar a divisão que nós já estamos acostumados e depois fazer exercícios com aquela particularidade, né? E fazer com que nós dividamos uma coisa em duas partes, sendo que uma é o dobro da outra. Então vamos começar com essa daqui, ó. O governo do estado decidiu premiar quatro escolas, já vou aqui anotando as principais informações, que tiveram ótimos índices nas avaliações externas. Aqui está trocado, deveria ser uma letra S no lugar de um R. A premiação total, para ser dividida entre as escolas, é de R$ 8.528. Quanto cada escola receberá? Então presta bem atenção. Vamos aqui dar uma resumida nesse problema. O governo do estado decidiu premiar quatro escolas que se saíram muito bem, né, em avaliações externas. E essa premiação vai ser em dinheiro no valor de 8.528, tá? Mas esse valor precisará ser dividido entre essas quatro escolas. O que é que nós vamos fazer? Ora, continha de divisão que nós já estamos acostumados. 8.528 dividido para 4. Então vamos ver agora como fazer essa divisão. Temos aqui 8 dividido para 4. Bom, quanto será 8 dividido para 4? Eu trouxe aqui, tá certo? A tabuada do 4 para ajudar a gente nesse processo. Porque nós sabemos que aqui no nosso resultado é só colocar, tá? Só colocar quantas vezes o número 4 vai chegar em 8. Beleza? Se olharmos direito, quantas vezes o número 4 vai dar 8? Ó? Duas vezes. Então, 8 dividido para 4 é 2. Colocamos aqui, fazemos 2 vezes 4 é 8. Trazemos para fazer a nossa continha de menos, para ver se tem algum resto. 8 menos 8 é 0. Próximo número, eu baixo o número 5, não é? Baixei o número 5. 5 dividido para 4. Bom, se eu for dividir 5 coisas para 4 pessoas, o que é que vai acontecer? Cada uma delas vai ganhar 1 e vai ficar sobrando 1, não é isso? E aqui na tabuada, ó, vou só confirmar. Ó. Eu não posso colocar aqui duas vezes, porque senão daria 8, tá? E aqui nós só temos 5. Então tem que ser apenas uma vez, ó. Uma vez. Uma vez o número 4 vai dar 4, como nós já tínhamos ciência. E quando fizermos a continha de menos, nós vamos ver que vai sobrar 1. Ó. 5 menos 4,
1, como havíamos imaginado no início. Vamos baixar agora o número 2. Eu baixo o número 2 e ficamos com 12 dividido para 4. Quantas vezes o número 4 vai dar 12? Venho aqui na tabuada, deixa eu conferir. 3 vezes, ó. Então, 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 4 é 12, né? Vai dar exatamente o valor que nós temos aqui. 12 menos 12, 0. Vou colocar apenas um 0 aqui. Por último, nós temos aqui o número 8 para baixar. E ficamos com 8 dividido para 4, que nós já sabemos que é 2, não é? Então, trazemos aqui 2 vezes 4 vai dar 8, trazemos o 8 para fazer a continha de menos, e 8 menos 8 é 0. Bom, a pergunta era, a premiação total para ser dividida entre as escolas é essa daqui, de 8.528, quanto cada escola receberá? Calculamos que cada escola receberá o quê? R$ 2.132. Por quê? Porque vai ser dividido igualmente entre as 4 escolas. Nenhuma vai ganhar mais que a outra. Então, dividimos em 4 partes iguais de R$ 2.132. Ok? Vamos fazer só mais uma com esse tipo de problema. A Amanda comprou uma televisão no valor de 3.400 e dividiu o valor em 5 prestações. Qual o valor de cada prestação? Vamos aqui anotar as principais informações. Esse é o preço da TV e ela vai pagar em 5 prestações. Ela dividiu em 5 prestações. Logo, temos que pegar o valor, dividir por 5 para saber quanto é o valor de cada prestação. Para nos ajudar, eu já trouxe aqui a tabuada dos 5. Já que nós vamos dividir em 5 prestações, eu trouxe a tabuada dos 5 para nos ajudar. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3.400 e vamos dividir em 5 partes iguais. Para iniciarmos, eu posso dividir 3 para 5? Não, né? O 3 ele é menor do que 5, não vai dar. Então, eu vou pegar o 3 e o 4, que vai formar o número 34, que eu vou tentar dividir para 5. Quantas vezes o número 5 vai dar 34, ou próximo de 34? Vamos olhar aqui, ó. Uma vez é 5, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6 dá 30, olha só, e 5 vezes 7 dá 35. 35 já passa de 34, que é o valor que estamos procurando. Então não pode ser 7 vezes, tem que ser 6 vezes, porque pode faltar, mas não pode passar. Então, é 6 vezes que vai dar 30. Então, deixa eu colocar aqui no nosso resultado. 6. 6 vezes 5, 30. Nós trazemos aqui para fazer a continha de menos, porque, como nós já esperávamos, vai ficar faltando, ó, 4 menos 0, 4. 3 menos 3, nada. Deu um restozinho de 4 aqui. Vou baixar o próximo número da nossa continha, que é esse 0 aqui, ó. Baixo ele. Ficamos com 40 aqui agora. 40 dividido para 5. Quantas vezes o número 5 dá 40? Vamos olhar aqui. Encontramos 8 vezes. Ó. 8 vezes o número 5 dá exatamente 40, o valor que estamos procurando. Então, deixa eu colocar aqui. 8 vezes 5 vai dar 40. Quando nós trouxermos aqui para fazer a continha de menos, não vai ter resto. 0 menos 0 é 0. 4 menos 4 é 0. Tem mais algum número para baixar? Tem, ó, mas é um 0. E nós sabemos que 0, nada, dividido para qualquer número, nesse caso dividido para 5, vai dar nada. Eu tenho nada para dividir para 5 pessoas. Todas vão ficar com 0. Então eu não preciso nem, né, de um cálculo muito bem elaborado. Eu sei que o resultado ali já vai dar 0. Beleza? Então qual foi o resultado total? O resultado final? 680. Então quer dizer que vão ser 5 prestações de 680 para pagar essa TV de 3.400. Então a nossa resposta, 680 reais. Beleza, pessoal? Bom, eu sei que vocês já estavam
acostumados com esse tipo de divisão, que nós dividimos em partes iguais. Vamos fazer então agora a nossa terceira questão, que tem muito a ver com aquilo que eu disse no início da aula, que nós vamos dividir em duas partes, sendo que uma delas vai ter que ter o dobro da outra. Bem complicadinho, né? Porque a gente só está acostumado até agora a dividir coisas em partes iguais. Agora nós vamos dividir uma determinada quantidade em duas partes, sendo que uma vai ter o dobro da outra. A situação diz o seguinte, ó, que Simone fez 150 pés de moleque, que serão divididos em duas encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade da outra. Então, beleza. Quantos doces há em cada encomenda? Então, ó, nós teremos duas encomendas, uma, duas, mas nós não sabemos quanto tem em cada uma. Nós só sabemos que uma tem uma certa quantidade e que a outra tem o dobro. Como eu não sei quanto tem em cada uma, vamos tentar representar com algum símbolo esse valor que a gente está procurando. Eu vou representar pelo símbolo do triângulozinho. Eu vou colocar um triângulozinho que vai representar a quantidade de pés de moleques que eu quero. E eu vou ter que somar ela com a outra quantidadezinha que é o dobro. Se é o dobro, é duas vezes mais, né? Se a primeira quantidade eu disse que é um triângulozinho, que eu ainda estou procurando, eu não sei quanto é. A segunda, que é o dobro, eu vou colocar que é dois triângulozinhos. Não é o dobro? Beleza. Sendo que tudo isso, as duas encomendas juntas, totalizam 150 pés de moleque. 150. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso. A primeira quantidade, que é menos, eu representei por um triângulo. Essa outra, que é o dobro, eu representei por dois triângulos. No total, eu fico com três triângulozinhos, né? É agora que eu quero que você preste atenção. Com isso, eu fiquei como se eu tivesse três triângulos que são iguais a 150 pés de moleque. Como assim, professor? Lembra? O triângulozinho representa a primeira quantidade. Dois triângulozinhos é a quantidade que vai ser o dobro. Para eu descobrir o valor desse triângulo, ó, três triângulozinhos desse dá 150. Se eu dividir esse 150 por 3, eu vou saber o valor do triângulozinho. Aí vai ser fácil de eu saber quanto cada encomenda tem. Porque quando eu descobrir o valor de um triângulo desse, vai ser o valor da primeira encomenda, e depois é só eu multiplicar ele por 2 para saber o valor da segunda encomenda. Então, como é que eu faço para descobrir, certo, quantos são em cada encomenda? Sempre que falar uma é o dobro da outra, você vai dividir em três partes, tá certo? Vai dividir em três partes, beleza? E aí, quando você tiver essas três partes divididazinha, aquela parte que diz que é o dobro, você vai pegar duas dessas partes. E a outra vai ser a quantidade menor. Vamos ver na prática como fica isso. Vamos ver na prática como isso vai ficar. Atenção, hein? Eu disse que tem que dividir em três partes, não é? Ok. Coloquei a tabuada do 3 aqui para nos ajudar. Então, eu vou pegar o 150, vou dividir em três partes. Beleza? Ok. Eu posso dividir para 3? Não posso. Eu vou pegar aqui o 15. 15 dividido para 3. Quantas vezes o 3 vai dar 15? Se olharmos aqui, ó, é 5 vezes. Então, eu coloco aqui na nossa resposta 5 vezes 3 é 15. Eu trago para cá para fazer a nossa continha de menos. E 15 menos 15 é 0. Tem mais algum número para fazer divisão? Tem esse aqui, ó. Mas é 0. 0 dividido para qualquer número é 0. Então, já vou colocar aqui no resultado 0. Ok? Ficamos com três partes iguais de 50. Ok, deixa eu colocar essas três partezinhas iguais de 50 aqui, ó. E agora eu quero que você preste bastante atenção na pergunta da nossa atividade. Lembra que uma encomenda tinha que ter o dobro da outra, ou seja, tinha que ter duas vezes mais. Então, essa encomenda que tem duas vezes mais, é só eu somar duas dessas partes aqui, ó. No caso, 50 mais 50 é 100. Essa é a encomenda que vai levar o dobro de pés de moleques. Ah, e quanto vai ter na outra encomenda? Na outra encomenda vai ter só 50. Olha só. Veja se não bate com aquilo que nós pedíamos na questão. Ó,
uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade de doces da outra. A primeira encomenda que tem o dobro ficou com 100, a segunda encomenda ficou com 50. 100 é o dobro de 50. Conseguiu entender? Quando estivermos procurando dividir alguma coisa em duas partes, que uma é o dobro da outra, nós vamos dividir em três partes iguais, e depois a parte que é o dobro, a gente soma duas dessas partes. E a parte que é menos fica sozinha. Ok. Vamos ver mais probleminhas para fixar o que a gente aprendeu? Bom, gente, vamos então agora para a nossa questão número 4. Você já aprendeu, né? Ok. Ana e Sérgio vão comprar um relógio de presente para sua filha Alicia, no valor de R$ 96. Eles combinaram que Sérgio pagará o dobro do valor que Ana vai contribuir. Então veja, ele vai pagar o dobro. Lembra? Se um vai ganhar o dobro do outro, então a gente tem que dividir em três partes iguais. Quando tivermos em mão essas três partes, a gente pega duas para dizer que é a quantidade de quem vai contribuir com o dobro, e essa daqui que sobrou é a quantidade que vai contribuir menos, que no caso vai ser Ana, tá? Professor, se no lugar do dobro fosse o triplo, o que é que a gente fazia? A gente dividia em quatro partes. Quando a gente tivesse quatro partes iguaizinhas, nós pegávamos, uma não é o triplo, nós pegávamos três partezinhas dessas iguais. Dizíamos que é a quantidade de quem vai dar o triplo, e aqui, a quantidade de quem vai dar menos. Se fosse o quádruplo, que é 4 vezes, a gente dividia em 5 partes, juntava 4 delas para ser a parte que é o quádruplo, e deixava uma sozinha, que é a parte que é menos, tá? Como nessa diz que um vai ganhar o dobro do outro, vai ganhar 2 vezes mais, a gente vai dividir em 3 partes, pega 2 dessas partes para ser o valor que é o dobro e deixa a outra parte que vai ser menos para a pessoa que vai contribuir com menos. Então vamos lá. Vamos dividir então R$ 96, que vai ser o valor do relógio, em 3 partes iguais. Vamos fazer isso. Vai ser bem simples. Vou pegar aqui a tabuada do 3. 9 dividido para 3. Quantas vezes o número 3 vai dar 9? Se olharmos na nossa tabuada, é 3 vezes 3, não é? Então colocamos aqui o número 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 menos 9 vai dar 0. E aí, ficamos agora só com o número 6 para dividir. Vou baixar ele. 6 dividido para 3, ou quantas vezes o 3 vai dar 6? 2 vezes, não é? Então colocamos aqui o número 2. 2 vezes 3, 6. E 6 menos 6, 0. Então é 32. Vai dar 3 partes iguaizinhas de 32. Vou colocar elas aqui. 32, 32 e 32. Sérgio vai pagar o dobro, não é isso? Então, Sérgio vai pagar 2 vezes o valor de Ana. Então, eu junto essas duas partes para ser a parte que Sérgio vai pagar. Vou colocar aqui, S de Sérgio. Vai pagar 32 mais 32. 64. Vou botar aqui a letra A de Ana. Vai pagar R$ 32. Ok, pessoal. Então, preste bem atenção. Como eu disse, se falar o dobro, você divide em 3 partes, pega 2 delas para ser a parte que é o dobro e deixa a outra parte sozinha. Vamos ver agora uma bem complicada, que é parecida também com uma que vocês têm na apostila. Preste bastante atenção nela, porque na hora de fazer a da apostila, vocês vão ter um pouquinho mais de facilidade. Vê só, essa é complicada. Diz que Carlos, Mariana e Cláudia têm juntos 300 figurinhas. Opa, guarda essa informação. Agora vem a parte difícil. Carlos tem o dobro de figurinhas de Mariana e Cláudia tem o triplo da quantidade de Mariana. Quantas cada um tem? Quantas tem cada um? Meu Deus, e agora, professor? Um tem o dobro
e outro tem o triplo. Como é que eu faço agora? Eu tenho que dividir em quantas partes? Então, ó, para Mariana, eu vou colocar aqui só um MA. A gente não sabe quanto ela tem, mas ela é a que tem menos. Então a gente vai colocar um triângulozinho para ela, já que a gente não sabe o valor ainda. Tá dizendo aqui, ó, que Carlos tem o dobro de Mariana. Então Carlos, vou colocar aqui, ó, Car, tem o dobro, como se fosse dois triângulozinhos. E Cláudia tem o triplo da quantidade de Mariana. Ou seja, se Mariana tem um triângulozinho, Cláudia, vou colocar aqui um Clá, tem 3 vezes mais. Se você olhar direitinho aqui, ó, um triângulozinho de Mariana, 2 de Carlos, 3 de Cláudia, dá 6 triângulozinhos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total de figurinhas, dividir em 6 partes. E aí eu pego 3 dessas partes, dou a Cláudia, 2 dessas partes eu dou a Carlos, e uma dessas partes só eu dou a Mariana. E aí a gente vai ficar com Cláudia tendo o triplo de Mariana e Carlos tendo o dobro de Mariana. Vamos fazer essa divisão? Vamos lá. Coloquei a tabuada do 6 para nos ajudar. Então nós vamos pegar aqui 300 e vamos dividir para 6. Então vamos lá. Eu posso dividir 3 para 6? Não, porque 3 é menor. Então eu vou pegar 30 e dividir para 6. Quantas vezes o 6 vai dar 30? Se olharmos aqui na nossa tabuada, são 5 vezes. Então eu vou colocar aqui 5 vezes o número 6, que vai dar 30. 30 menos 30 vai dar 0. Pronto. Ficamos agora com o nosso último númerozinho para dividir, mas ele é um número 0. 0 dividido para 6 é 0. Então ficou 6 partes iguais de 50. É como se cada triângulozinho desse aqui, ó, que eu coloquei para cada um deles, valesse 50. Então agora nós podemos responder, ó. Mariana, que só tem um triângulozinho, ó, vai ficar com 50. Nós descobrimos que o valor do triângulozinho é 50. Então Mariana fica com 50 figurinhas. Carlos tem 2 triângulozinhos. Ele tem o dobro de Mariana. Logo, ele tem 2 vezes 50. Nesse caso, Carlos terá 2 vezes 50. Quanto é 50 mais 50? É 100. Então, Carlos tem 100 figurinhas. E Cláudia? Cláudia tem 3 vezes a quantidade de Mariana. 3, a gente tinha colocado o valor, um triângulozinho, né? Descobrimos que o triângulozinho vale 50. 3 vezes 50. 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Logo, Cláudia, que tem o triplo de Mariana, terá 150 figurinhas. Ok. Vamos só conferir que deu realmente certinho. Ó, Mariana com 50. Carlos tem 100, que é o dobro dela. Cláudia tem 150, que é o triplo dela. Se ficar com dúvida, volta um pouquinho, tá certo? E revê o problema. É complicado, às vezes, de você tentar imaginar, mas na sua atividade as questões são muito parecidas com essas que eu acabei de trazer. Eu só modifiquei os números. Então, se você olhar bem para o que eu fiz aqui, você consegue aplicar na sua atividade. Tá certo? Bom, era isso que tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero que você consiga entender esse conteúdo, que é um pouquinho complicado, né? E se dedique bastante para responder à atividade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.